Pastor Lucas hoje vai nos trazer a palavra, amém? Boa noite, a paz do Senhor, amados. Amém. Fica de pé mais um pouquinho, eu queria orar com vocês. E antes da palavra, queria orar com cada um de vocês. Tem um versículo amado em Salmo 133, não precisa abrir, vocês conhecem muito bem, que fala que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E aí continua falando assim, é como óleo que desce sobre a cabeça, amém? E passa pela barba de Arão e depois toca todo o corpo. Eu queria orar com cada um de vocês, porque para nós é uma alegria, estou com a minha esposa, com meu filho, estamos em família para servir vocês, amém? Mas também crendo, amado, que aquilo que o pastor e o pastor Roberto e a pastora Mônica estão vivendo naquele lugar como autoridade sobre esta casa, como ministro, como paternidade, como cobertura, aquela unção vai recair sobre essa casa. Toda aquela atmosfera vai recair sobre este lugar. Eu quero declarar que tudo aquilo que eles estão vivendo lá se estende até este lugar. Existe um poder da representatividade. Você aqui neste culto, Deus alcança toda a sua casa, amém? Assim como os pastores ali também, aquela unção cai sobre todo o corpo, em nome de Jesus. E eu quero orar junto com cada um de vocês, para a gente poder ligar na terra, em nome de Jesus, e declarar que você começa a viver um novo tempo na sua vida, porque os teus pastores decidiram dar um passo. Amém? O que eles estão ativando naquela conferência, eu profetizo que recai sobre os filhos, em nome de Jesus. Amém? Assim como nós queremos que quando os pastores, quando os nossos pais espirituais crescem, prosperem, são abençoados, nós também somos como filhos. Amém? Então eu queria orar por essa palavra e orar também pelos pastores. Amém? Quero desafiar cada um de vocês, quando eles chegarem, dar um presente para eles de honra. Prepara, amados, uma oferta de honra para recebê-los de volta, em nome de Jesus, amém? Dar honra a quem tem honra, e a honra é um princípio que move os céus, amém? Mas eu queria orar, feche os teus olhos, levanta as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos neste lugar em comunhão. Assim como diz a tua palavra, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Estamos em comunhão nesta casa, recebendo e crendo, Senhor, que Tu estás aqui. Tu és o centro daquilo que fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos. Tu és, Senhor, o princípio e o final. Tu és o alfa e o ômega, Pai. Tu és o motivo, Tu és a razão de estarmos aqui essa noite. Declaramos e ligamos nesta casa, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor está derramando sobre os pastores desta casa, recai também sobre os filhos da casa, recai sobre este altar. Declaro que uma nova temporada se desata sobre este lugar. Declaro que um novo nível de unção, um novo nível de revelação, um novo nível de palavra, um novo nível de intimidade. Declaramos, Senhor, que um rompimento sobrenatural, Senhor, começa sobre este lugar, se ativa sobre esta casa. Honramos, Senhor, este ministério, honramos cada filho deste altar e declaramos, Pai, em nome de Jesus, que este altar é seu, essa casa é sua, este povo é seu, Pai. Declaro que nesses próximos minutos, tudo aquilo que pode roubar a Tua palavra, toda preocupação, toda angústia, toda frieza, toda dúvida, Senhor, todo medo, todo rancor, Pai, cai agora por terra, Pai. Declaro, Senhor, que se alguma pessoa entrou aqui, Senhor, com uma divisão familiar, da porta para dentro essa divisão se acaba, Pai. Se alguém entrou aqui com uma enfermidade, Pai, da porta para dentro, declaramos que essa enfermidade não tem legalidade. Se alguém entrou aqui com alguma dúvida em seu coração, Senhor, essa dúvida se acaba hoje, porque a resposta do céu recai sobre este lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abrimos nossa mente, abrimos nosso coração, abrimos nossa alma, Senhor, e declaramos que tudo que há em nós se sujeita ao Teu Santo Espírito, Pai. Te damos liberdade, autoridade, faça aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, através de nós, a partir de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, amado. Aleluia, aleluia, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Deus é bom. Aleluia, mas eu creio que nós servimos a um Deus que não é um Deus aventureiro, amém? Ele não desperdiça o tempo dele, e Ele não faz as coisas por teste, amém? Então se Ele nos trouxe até aqui essa noite, não foi para ver no que vai dar, Ele já sabe o que vai fazer.
Ele já tem algo preparado, já tem uma bênção pronta, já tem um milagre preparado, já tem uma resposta para a sua vida. Você e eu decidimos viver aquilo que Deus quer nos entregar. Amém? Então que você e eu possamos decidir certo. Amém? Fala para quem está perto de você, decida certo. Aleluia. Deus é bom. Abre sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 107, versículo 28. Em nome de Jesus. Salmos, capítulo 107, versículo 28. Quem encontrar, dê um glória a Deus com todo o seu fôlego de vida. Salmos 107. Salmo 107, versículo 28. Encontraram? Aleluia. Diz o seguinte: em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Amém? Fala para quem está perto de você: Deus vai sossegar a sua tempestade. Amém? Nós recentemente estivemos sendo ministrados bastante por esse assunto de tempestades, né? Nós, no nosso último culto, na nossa igreja, tivemos um estudo acerca de algumas tempestades que a Bíblia relata. Eu queria falar sobre uma delas, uma palavra que Deus ministrou muito forte em minha vida lá no Rio de Janeiro, junto com a minha esposa. Deus falou algumas coisas conosco a respeito de tempestade. E tempestade, fisicamente falando, né, é um fenômeno natural que acontece, que devasta muita coisa, que tem um vento muito forte, um temporal muito forte, que muitas vezes nos sufoca, que muitas vezes nos cega. Não sei quantos já dirigiram um carro, amado, debaixo de uma tempestade, não dá para enxergar quase nada. Amém? Então, quando você e eu passamos por algumas tempestades físicas, são momentos que a gente se assusta, que roubam a nossa esperança, que muitas vezes nos deixam com algumas dúvidas, com alguns temores. E quando nós falamos de tempestades espirituais, não é diferente. Amém? A Bíblia ela é um livro, amado, que, como eu te falei, Deus não é aventureiro. Ele não coloca histórias para nos entreter, mas Ele coloca aqui, amado, na sua palavra, traz para nós muitos símbolos proféticos. Então, quando nós vemos na Bíblia muitas e muitas tempestades, aleluia, que Deus abençoe. Quando nós vemos a Bíblia trazendo diversas tempestades, alguma coisa Deus quer falar conosco sobre isso. Amém? E uma coisa é certa: a tempestade sempre chega. Pastor, eu nunca vou viver. Não, amado, ela sempre chega. Jesus falou assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, quando reuniu os discípulos naquela famosa última ceia, Ele fala algo, Ele fala: Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu orei ao Pai para que desse força a vocês e para que vocês fortalecessem uns aos outros. Não fala que Ele disse não. Isso me chama a atenção. Fala que Ele pediu para que o Pai fortaleça você e eu. Quando nós vemos, amado, o apóstolo Paulo escrevendo, amado, sobre as armaduras de Deus, ele fala: tudo isso que eu estou falando para vocês é só para uma coisa, para que vocês resistam ao dia mau. Então a tempestade, ela chega. Amém? E aí, amado, nós temos que entender que aqui em Salmos fala que na aflição do povo do Senhor, na sua aflição, clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, e reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Então, peraí, tem uma resposta para a minha tempestade, que é o clamor ao Senhor. Uma igreja que clama é uma igreja que vence. Uma igreja que clama é uma igreja que rompe. Uma igreja que clama é uma igreja que tem vitória. Aleluia. Então, o primeiro segredo de uma tempestade é não se calar. Porque nós vivemos estações
espirituais, estações proféticas, nós vivemos temporadas na nossa vida, algumas boas, outras não tão boas, mas o segredo de tudo é saber lidar com as tempestades, porque eu tenho certeza que 98% da sua força hoje saiu das tempestades da sua vida. Como já diz um bom ditado por aí, mar calmo não faz bom marinheiro. Amém? Então, por muitas vezes nós passamos por tempestades, quando as águas sobem, quando as águas criam uma força, quando as águas criam uma violência, e isso nos assusta. Talvez você entrou aqui hoje com algumas ameaças, porque o mar ele ameaça quando as águas sobem, quando as águas entram no nosso barco. Talvez a sua família hoje, as águas estão entrando no barco e você não sabe o que fazer, como as finanças. Quando as águas sobem, tipo, e agora o que eu vou fazer? Perdi o controle. Essa semana eu ouvi alguém, eu conversava com um jovem que está passando por uma crise familiar, por uma crise no seu casamento, e ele falava: eu perdi o controle, pastor. Eu falei: mas é aí que Deus pega o controle? Porque tudo deu errado porque estava no seu controle. E nós muitas vezes não tomamos boas decisões, né? Então, muitas vezes quando as águas sobem e nos ameaça, talvez falta a respiração, a pressão que pode causar. Nós vemos, por exemplo, relógios à prova d'água, e você pode ver que alguns suportam até um certo nível de profundidade, outros um pouquinho mais, porque quanto mais profundo, maior a pressão. Amém? Então, as guerras espirituais que você e eu vivemos é exatamente assim. As águas vão subindo, a pressão vai aumentando, e chega num certo ponto que você e eu não conseguimos mais resistir. Qual é o seu submarino para conseguir viver debaixo dessa pressão? A presença de Deus. A presença de Deus que te rodeia, amém? Então nós vemos na Bíblia diversas passagens mostrando que Deus é especialista em trabalhar através das águas, e trabalhar através do fluir das águas. Ou seja, Ele criou todo mundo. Em Gênesis capítulo 1, Ele viu a terra sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Aleluia. Jesus andou sobre as águas. Ele deu ordem ao mar. Aleluia. Provérbios fala que o Senhor, Ele é o que colocou limites para o mar, e o mar não ousa ultrapassar. Então nós temos um Deus que Ele é especialista em lidar com a força da água. Então essas águas que estão subindo na sua vida, que estão te ameaçando, que estão roubando as suas forças, que estão roubando o seu fôlego, essas águas que estão te ameaçando, essas águas que estão te pressionando, Deus é especialista nesse cenário. Deus é especialista nessa tempestade que você está passando. Um clamor pode mudar tudo, aleluia. Só precisamos de tomar uma decisão certa, e essa decisão tem que ser hoje. Amém? Então abre comigo em Marcos capítulo 4, versículo 35. Eu queria falar sobre uma passagem muito conhecida, que de tantas tempestades, essa é uma que falou muito forte comigo. Marcos capítulo 4, versículo 35. E se você encontrar, dê um glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35. Todos encontraram? Diz o seguinte: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Mestre, vamos morrer, não te importa que pereçamos? Aleluia. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te.
De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo, homens de pequena fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Até aí tá bom. Aqui o que me chama a atenção, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que se levantou uma tempestade. Aleluia. Quando nós falamos que se levantou uma tempestade, é algo que não está no meu controle. O nosso maior problema como ser humano, inclusive alguns pais de família, como líderes cristãos, como pessoas que servimos ao Senhor, como pessoas que sonhamos, nosso maior problema é que a gente falha por querer ter tudo no nosso controle. E quando as coisas saem do nosso controle é onde nos assusta, porque nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos o que fazer se acontecer. Eu não sei como responder a cada situação. Então quando as coisas saem do nosso controle, nós ficamos com medo, amém? E o ser humano com medo não funciona. O ser humano com medo paralisa. O ser humano com medo perde tudo. Talvez coisas que nem iam perder, ele acaba perdendo por conta própria. E aí fala que se levantou um forte vendaval, uma forte tempestade, e as águas começaram a subir. E quando nós sabemos, amado, que algo está acontecendo, que nós não temos controle, é onde a nossa vida paralisa e se estanca. E tudo que você ora ao Senhor é para conseguir ter controle sobre aquela situação. Mas de verdade, amado, você e eu servimos a um Deus que Ele não quer que você e eu tenhamos controle, senão que Ele quer que você e eu confiamos nele. A palavra fala, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor dos Senhores, que fez os céus e a terra. Aleluia. É quando as coisas saem do nosso controle que Deus pode se manifestar, porque se algo estava no meu controle, Deus não precisa agir. Se eu posso resolver, Deus não precisa se manifestar. Se eu posso ir lá e pedir perdão, Deus não precisa trazer uma restauração, porque é só eu ir lá e fazer. Então uma coisa eu aprendi, que Deus pode fazer tudo por mim, menos a minha parte. Os milagres acontecem quando as coisas saem do meu controle. E é aí que você e eu temos que aprender a depender do Criador dos céus e da terra. Aleluia. Porque nós cantamos, eu creio em Ti, eu quero conhecer o Senhor. E temos que tomar cuidado com o que nós oramos, né? Porque se eu falo, Senhor, me dá mais paciência, Ele vai colocar pessoas mais difíceis de lidar ao meu lado. Se eu falar, Pai, eu quero crescer em fé, Ele vai me tirar o chão e falar, agora você vai crescer em fé. Se eu falar, Pai, em nome de Jesus, eu quero conhecer mais o Senhor, então Ele me tira o controle e fala, espera o meu agir. E aí nós vemos que as coisas não acontecem segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo, segundo os nossos planos, senão que da forma que o Senhor determinou em seu coração. Então quando nós sabemos, amado, que algo nos espera, quando nós sabemos que algo vai vir contra nós nos preparamos, certo? Se você sabe que amanhã, segunda-feira, você tem uma grande batalha, você vai se preparar. Você vai, amado, estar preparado para aquela batalha. Mas e quando se levanta do nada uma tempestade que você não estava pronto? Eu não estava pronto contra esse ataque. Eu não estava pronto contra esse golpe, pastor. Eu estou há muito tempo preparado contra uma guerra financeira, mas agora veio pela saúde, eu não estava pronto para isso, pastor. E aí de repente se levanta uma tempestade, se levanta um vendaval, se levanta um ataque que você fala, para isso eu não esperava. Estava tudo bem lá em casa. A guerra era só financeira, a guerra era só emocional. Agora esse ataque eu não estava esperando. E aqui é isso que os discípulos estão vivendo. Se levantou um vendaval do nada, e Jesus estava no barco. Então peraí, quem tem Jesus também tem guerra. Não é porque você e eu temos Jesus no nosso barco que nossa vida está de boa. Fala que se levantou um forte vendaval, uma forte tempestade. Tem situações que aparentemente, amado,
Deus quer nos ensinar, amém? Deus quer nos ensinar algumas coisas. Então quando nós entendemos que o milagre de Deus começa quando você e eu perdemos o controle, nós precisamos perder um pouquinho mais o controle das coisas, porque nós somos uma igreja do século 21, que nós não estamos acostumados com milagre. Nós não estamos acostumados com milagre. Por quê, pastor? Porque nós estamos mantendo tudo debaixo do nosso controle. Nós planejamos um culto, que horas que ele vai começar, quantas músicas vai ter, que horas que ele vai acabar, que horas que vai ser a oferta e que horas que eu chego em casa para fazer a janta. Mas eu não espero que, se Deus tomar o controle do culto, eu não posso nem ir embora hoje. Pode ser que eu nem vá trabalhar amanhã. Então nós temos que nos acostumar a perder o controle das coisas, para que Deus tome o controle, tome as rédeas. Porque quando você e eu tomamos o controle, Deus, Ele se retira de cena. Ele espera você e eu tomar as nossas decisões, amém? Mais para frente nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Então se levantou uma tempestade, sem mais nem menos, sem explicação, sem um porquê, sem uma razão. Se levantou uma tempestade. E amado, nesse momento, quando nós queremos tomar o controle, nós sofremos muito. Abre comigo em 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Quando você encontrar, diga amém. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Encontraram? 1 Pedro 4,12 diz o seguinte: amados, não se surpreendam, aleluia, não se surpreendam quando o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo com vocês, mas alegrem-se antes, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória se revelar, vocês exultem com grande alegria. Amém? Então, a palavra que nos ensina para falar que a guerra que se levantou contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, não é algo que tem que me surpreender, senão que eu tenho que me alegrar nas provações com Cristo, aleluia, para entender que quando a sua glória também for revelada, você e eu possamos exultar de alegria, amém? Então nós não podemos ser um povo que é pegado desprevenido, porque as tempestades na sua vida e na minha vida são algo que tem que acontecer. Quando você e eu começamos a ler a Bíblia, nós vamos ver que nós somos um povo, amado. Quando eu vejo a guerra contra Israel, não me surpreende, porque nós somos um povo que fomos gerados em guerra como igreja. E toda a história do povo de Deus, nós passamos por guerra atrás de guerra, por guerra atrás de guerra, por guerra atrás de guerra, por guerra atrás de guerra. E nós somos o povo que mais vence as suas guerras, que são surreais. Que não importa o tamanho do exército que se levanta contra a sua vida, maior é aquele que está com nós do que o que está com eles. O profeta disse isso. Só que nós somos um povo que, quando é jogado na fornalha, no fogo ardente, nós não morremos. Quando nos jogam com os leões, nós não morremos. Aleluia. Quando o mar se fecha no nosso caminho, Deus abre o mar. Quando o mar sobe contra a nossa vida, Deus dá ordem às águas. Nós somos um povo, amado, que Deus cuida na palma das suas mãos. Deus tem a sua vida, os seus filhos, a sua casa, as suas finanças na palma das suas mãos. E aí nós vemos, amado, na Bíblia, com a Bíblia, que quando você e eu passamos por uma provação, por uma guerra, isso não é motivo de surpresa, senão que é motivo de se alegrar para viver e comprovar e se alegrar com a glória de Cristo. É o que diz a palavra. Então existem situações que chegam contra nós de surpresa, mas na verdade Deus, Ele já sabia de todas as coisas. Ele nunca perde o controle de nada. Aleluia. Ele nunca perde o controle de nada. Tudo sempre está debaixo do seu controle. Por isso que quando Lázaro, morreu,
Jesus sabia, ele falou: ainda não é meu tempo, eu vou estar mais um pouquinho, estou no controle de todas as coisas. Passou 4 dias, ele falou: agora eu vou. Porque essa enfermidade não é para a morte, mas é para que se revele a glória de Deus. Aleluia. Quando Deus foi libertar o povo e mandou Moisés falar com o faraó, fala que o coração de faraó se endureceu. Para quê, pastor? Porque não podia ser mais fácil? Se fosse mais fácil, não ia ser Deus que ia fazer. E aí nós vemos, amados, que as tempestades nos mostram 2 coisas. Primeiro, que estamos no caminho certo. Aleluia. Segunda coisa que as tempestades nos mostram, que chegou a hora de viver um grande milagre. Aleluia. Então, se o médico me traz, amado, um diagnóstico maligno, qual é o nosso primeiro pensamento? Assusta, não? Dá medo, traz dúvidas. Mas o pensamento é: tenho uma nova oportunidade de viver um grande milagre. Tenho uma oportunidade de conhecer um Deus de forma diferente. Tenho a oportunidade de conhecer um Deus com outra, mais uma face do meu Deus. Então, amado, nós temos que entender que uma vida sem tempestade é uma vida sem milagres. E é uma vida sem conhecer a Deus. Porque de verdade, amado, uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso, e falando que nós podemos ser uma igreja que conhece muito de Deus. Podemos fazer uma faculdade de teologia, podemos aprender muito a respeito de Deus, mas ter experiência com Ele é só no meio da crise. Eu falei: meu Deus, mas Deus também é o Deus da paz, é o Deus que se manifesta numa alegria, também é o Deus da bonança, também é o Deus dos dias de sol. Sim, Ele é, mas no dia de sol você e eu nunca vimos a Ele. Nós nunca focamos nele. Quando as coisas estão boas, nós raramente pensamos em Deus. Então aqui nós vemos, amados, que o barco começou a se encher de água. E por muitas vezes você e eu estamos no meio dessa tempestade, que as águas sobem, nos ameaçam e falta respiração. Mas nós vemos que existe muitos passageiros naquele barco, amém? Tem os discípulos, tem os barcos que estão em volta, que estão seguindo eles também, aleluia. Mas nós vemos, amado, que naquele lugar os discípulos começaram a viver uma grande crise. E aí sim se lembraram: tem alguém que nós podemos chamar, tem alguém que eu posso clamar. Porque Salmos, que nós lemos no começo, fala que quando eles clamaram, no meio da sua aflição, no meio da sua dor, no meio da sua guerra, no meio da sua tempestade, quando clamaram, Deus respondeu e calmou a tempestade, amém? Então existe um poder no seu clamor, existe um poder no seu grito, aleluia. Existe um poder no seu grito. Quando Abel foi morto por Caim, Deus chegou para Caim e falou: cadê o seu irmão? E Caim falou para Deus: por acaso eu sou guarda do meu irmão? O que o senhor vem falar comigo? O que eu tenho com o meu irmão? Eu não sou responsável dele. E Deus falou: não, porque o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Quando eu vou para o Novo Testamento, a Bíblia fala em Gálatas, se não me engano, que o sangue do Senhor clamou, o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário clamou mais alto que o sangue de Abel. Falou mais alto do que o sangue de Abel. Quando nós vemos, amado, o filho quando Abraão teve um filho com a sua serva, e ele coloca ela num deserto para ir embora com aquele menino Ismael. Acabou a água no meio de um deserto, chegou a crise, e ela largou o filho debaixo de uma árvore e foi embora para não ver o seu filho morrer de fome. Mas o menino chorou e Deus ouviu o grito do menino, aleluia. E o anjo desceu e falou com ela: eu ouvi o grito do menino, então volta e busca, porque é a sua promessa. Quando se levantam algumas guerras na nossa vida, por muitas vezes Deus espera um clamor.
clamor move o céu. Aleluia. Um clamor move o céu. Por isso que a Bíblia fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, do céu eu ouvirei, curarei a sua terra, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Para essa situação na sua família mudar, um clamor muda tudo. Aleluia. Para uma guerra financeira mudar, um clamor muda tudo. Então aqui fala, amado, que as águas se levantaram, as águas começaram a roubar a paz daquele povo, que as águas começaram a ameaçar aquele povo. Aquelas pessoas que estavam naquele barco se sentiram amedrontadas com as águas se levantando. Eu não sei hoje o que está, amado, roubando a sua paz, o que está talvez tirando a sua fé, ameaçando a sua casa, mas uma coisa eu sei, no meio dessa tempestade, um clamor pode salvar a sua vida. Aleluia, aleluia. E aqui eu vejo o seguinte, amado, que aquelas águas poderiam ser o motivo da dor daquele povo, poderia ser o motivo do luto, se o barco afunda. Aquelas águas foram o motivo do medo, aquelas águas foram o motivo da perca de fé, aquelas águas foram o motivo da dúvida, aquelas águas foram o motivo daquele tremor, aquelas águas foram o motivo deles ficarem cegos, aquelas águas deixaram eles com muita vergonha, porque Jesus falou, homens de pequena fé, aquelas águas roubaram a fé daquele povo, amém? Mas no meio daquelas águas os olhos deles viram o verdadeiro Cristo, eles viveram um grande milagre. Uma coisa eu aprendo, que no mesmo lugar da minha dor, no mesmo lugar dessa ameaça, será a minha maior experiência de fé com Deus. No lugar da minha dor é onde Deus mais me levanta, aleluia. No lugar da minha humilhação é onde Deus mais me exalta. No lugar onde eu caí é onde Deus mais me levanta. No lugar onde eu quebrei é no lugar que Deus mais me honra. Quando, pastor? Quando eu aprendo a viver sem estar no controle das coisas. Quando Deus em um momento se junta com o seu povo, Ele fala, as coisas não vão acontecer na força do seu braço, mas é no poder do meu Espírito. Aleluia. Esse é o maior segredo da vida, é entender que as coisas não é na força do seu braço. Pastor, começou uma crise financeira lá em casa, amado, não é arrumando 3 empregos que você vai resolver. Isso vai perder sua família, você vai perder sua paz, a sua saúde, o seu tempo com a sua casa. Resolve no altar que fica mais fácil, o caminho é mais curto. Aleluia. Então aonde está a sua dor, você vai viver o seu maior milagre. Na sua humilhação, Deus vai te levantar. É só você permanecer naquilo que Deus mandou você fazer, porque Deus deu uma ordem para eles, pega o barco e atravessa o mar. Quando começou a tempestade, algumas pessoas iam falar, vou dar meia volta e vou voltar para trás. Eu estava na ilha quietinho, não tinha guerra nenhuma, estava lá tranquilo, lá não tinha água para se levantar, mas lá também não tem Cristo. Aleluia. Lá também não tem Jesus, porque Jesus está dentro do barco, indo para onde mandou ir. Aleluia. Então aquilo que era para te derrubar, vai te levantar, amém? As águas estavam entrando no barco, e temos mentes diferentes, amém? Pessoas diferentes, com sensações diferentes, com sentimentos diferentes. Quando você está no barco e vê o barco afundando, o que você faria? O que você faria de ver as águas entrando no barco e o barco começando a afundar? Falar, meu Deus, e agora? Estamos em alto mar, de madrugada, não sei quantos quilômetros da terra, o mar agitado, uma tempestade de chuva, de vento, e o barco começou a afundar. Imagina o que está acontecendo na mente daqueles discípulos. Talvez nem colete salva-vidas não tinha. Não tinha, amado, um celular para eles ligar para alguém, um Nextel para eles chamar alguém, não tinha um WhatsApp para eles chamar alguém, pedir socorro. E o barco está afundando. Nesse momento, amado, tem muitas pessoas, tem muitas mentes, amado, e tem pessoas que começam a querer tirar a água do barco.
atrapalhar para tirar a água do barco, mas uma coisa é certa, no meio de um oceano, amado, você tentar com um balde tirar a água do barco, você vai se desgastar e morrer cansado. Não tem como lutar com a força de um oceano com o meu braço. Tem pessoas, amado, que sentem e começam a chorar. Só não tem o que fazer, só vou chorar e esperar morrer chorando. Algumas outras, amados, podem começar a procurar culpado. Tá vendo? Falei para você que não era hora. Falei com você que tinha que ter colete salva vida. Falei com você que tinha que ir por outro caminho. Começam a procurar um culpado no meio da crise. Assim que as famílias se dividem. Uma autoacusação para querer procurar um culpado. Mas uma coisa eu aprendi, que no meio de uma crise todo mundo tem culpa. Todo mundo tem culpa. Porque se um não tivesse a culpa, esse um ia ser o motivo da crise nem começar. E aí, amado, nós vemos que tem pessoas que no meio da crise, quando o barco começa a afundar, já logo se mata para resolver o problema. Achar que vai resolver o problema. Achar que vai acabar com o problema. No meio de uma crise, amado, alguns pulariam no barco e iam tentar se salvar nado, sozinho. Será que o barco está afundando? Eu vou sozinho, e quem quiser ficar, que fique. Aleluia. O que nós faríamos? O que eu vejo nesse barco é que alguém se lembrou: eu posso clamar a Cristo. Aleluia. Ao invés de eu procurar um culpado para tentar ver quem começou essa crise, eu posso clamar a Cristo. Ao invés de pular do barco e ir embora e largar tudo para trás, eu posso clamar a Cristo. Ao invés de tirar a minha vida e acabar com tudo, eu posso clamar a Cristo. Ao invés de me sentar e chorar e me lamentar, eu posso clamar a Cristo. Eu posso clamar, eu posso gritar, eu posso chamar, porque a palavra fala que aquele que me guarda não dorme. A palavra fala que o ouvido dele ouve o clamor do seu povo. Aleluia. A palavra fala que aquele que clama encontrará, porque Deus responderá ao clamor. Aleluia. Aleluia. O que você faria? Porque Jesus estava no barco, nesse barco que estava afundando e entrando água, Jesus estava nele, dormindo, na parte de trás, na popa do barco. Outros livros, né, nós lemos Marcos, mas se for ler Mateus, se for ler Lucas, se for ler João, que também relatam essas mesmas histórias, você vai ver que Jesus estava na popa do barco, na parte traseira, que é um lugar escondido, que é um lugar guardado, que é um lugar acolhido, que é dentro, amado, do barco, dormindo, descansando, porque ele estava ministrando do lado de lá, e ele confiou aos seus discípulos uma tarefa, que era chegar a uma terra. Aleluia. Assim como comigo e com você, que Jesus nos confiou algo. Ele te confiou uma família para que você cuidasse. Começou a tempestade, o que eu vou fazer? Ele te confiou um chamado, um ministério, te confiou uma empresa, te confiou um sonho, te confiou algo para que você e eu cuidássemos para Ele. Aleluia. Começou a crise, começou a tempestade, chegou o dia mau, e Jesus está lá guardadinho, dormindo, e os discípulos estão aqui sem saber o que fazer, com a tempestade, com a cabeça fritando, o que vamos fazer? E aqui está um dos maiores segredos, porque eles estavam com Jesus no barco, mas eles não estavam no mesmo ambiente que Jesus. Eles não estavam na mesma atmosfera que Jesus. Porque ter Jesus no seu barco não significa estar no mesmo ambiente que Ele. Não significa estar conectado com Ele. Não significa estar na mesma sintonia com Ele. Você e eu podemos estar no culto como esse, estamos no mesmo ambiente, mas nem todo mundo está no mesmo ambiente que Jesus. São coisas diferentes. São ambientes, são atmosferas diferentes. Alguns de nós, amados, viemos para o culto para ter um dia de comunhão, entretenimento e rever os amigos. Alguns de nós viemos para o culto, amado, somente para ninguém ficar bravo, porque eu falei que eu ia. Se eu não for, aquele irmão vai ficar bravo comigo, eu marquei com ele. Alguns irmãos vêm para o culto porque é líder e está na agenda. Aleluia. Mas alguns irmãos vêm para um culto que não está nem aí se ninguém falar comigo ou não. Só quero ver Jesus.
só quero ver Jesus. Só quero estar na mesma atmosfera que Ele, no mesmo ambiente que Ele. Não me importa a hora, não me importa o momento, não me importa como será, não me importa quem vai pregar, não me importa quem vai cantar, não me importa a música, não me importa onde que eu vou sentar, não me importa se eu vou ficar de pé ou sentado, não me importa nada, eu só quero estar com Jesus. Eu só quero ver Jesus, estar na mesma atmosfera que Ele. Não me importa se é com tempestade ou com sem tempestade, eu só quero estar no mesmo ambiente que Ele. E aí fala a Bíblia, amado, que eles estavam vivendo ali um dia de caos, uma temporada de temor, de medo, mas precisamos entrar no mesmo lugar, no mesmo ambiente que Jesus está. No seu barco, amado, no seu barco, aonde que Jesus está? Sabemos acessar Jesus no nosso barco? Sabemos chamar sua atenção? Sabemos entrar nessa atmosfera no seu dia a dia? Você consegue acessar a atmosfera de Cristo na sua casa? Que Ele está lá, eu sei, isso eu não tenho dúvida, mas Ele está. Mas você e eu sabemos acessar o ambiente da sua presença? É uma outra atmosfera. Aleluia. Então somos pessoas com mentes diferentes, mas muitas vezes, amado, nós temos Jesus no barco, mas nós não estamos no mesmo ambiente que Ele. E esse é um problema. Esse é um grande problema. E tem muito barco afundando com Jesus dentro. Tem muito barco afundando, tem muita família quebrando com Jesus dentro. Tem muitas finanças, amado, afundando com Jesus dentro. Tem muitos jovens, amados, entrando num poço, amado, de tristeza, de ansiedade, de depressão, no mesmo barco com Jesus está. Porque muitas vezes nós não conseguimos acessar o lugar que Ele está, e muitas vezes nós nos acomodamos simplesmente por ter Ele no barco. Aleluia. Então aqui, amado, fala que existem níveis diferentes. Por quê? Porque nós vemos vários barcos que estavam seguindo Jesus na mesma tempestade, mas só um barco tinha Jesus, e esse único barco que tinha Jesus não estava com Ele. Aleluia. Não estava, amado, conectado com Ele, com a mesma motivação, com a mesma intenção, vivendo ali ao mesmo ambiente que Ele, amado. Porque os ambientes têm poder, os ambientes mudam tudo. Um ambiente pode mudar tudo na vida de uma pessoa. Para coisas simples, como por exemplo, para você conseguir, sei lá, fazer academia. Você trocou de academia e não consegue mais fazer, porque mudou o ambiente. Você troca uma criança de escola, ela paralisa, não consegue aprender mais nada, porque mudou o ambiente. O ambiente muda tudo na vida de uma pessoa. Imagina um ambiente espiritual. Um ambiente espiritual muda tudo, amado, na vida de uma pessoa, numa casa, numa família. O ambiente, a atmosfera, você sente, é palpável. É palpável, amado. E tem muitos lugares que Jesus está, mas o ambiente não é de Cristo. É uma diferença muito grande, amém? Então, o ambiente do seu milagre não é somente ter Jesus, mas é estar no ambiente que Ele está. É acessar o ambiente que Ele está. Precisamos criar esse ambiente do milagre na nossa casa. Precisamos ter esse ambiente de uma resposta nas nossas famílias. Precisamos, amado, ter acessibilidade, ter comunhão, ter intimidade com esse ambiente. Saber quando ele está e quando não está. Por quê, pastor? Porque eu vejo Sansão, que no dia da sua maior guerra, aleluia, ele dormia no colo de Dalila. E Dalila levantou e falou: Sansão, está vindo os inimigos. E fala que ele se levantou e foi para a guerra como todos os dias. Era o costume dele. Ele já sabia como ir para a guerra. Ele já sabia como tocar, como vir para o culto, como dançar, como orar. Ele já sabia fazer. E ele se levantou e foi. Mas a Bíblia fala que naquele dia Deus não estava com ele e ele não se deu conta. Então a maior pergunta que você e eu temos que fazer para nós mesmos: nós conseguimos perceber quando ele está e quando ele não está?
Aleluia. Aleluia. Precisamos criar esse ambiente. A mulher sunamita, ela preparou o quarto na casa dela para que o profeta ficasse. Depois de muitos anos, aquele mesmo quarto foi o ambiente do seu milagre que ela criou. Marta e Maria, irmã de Lázaro, fala que elas, toda vez que Jesus passava pela cidade, elas preparavam um banquete para que ele ficasse na casa delas. Elas prepararam o ambiente do seu milagre. Elas semearam, amado, o seu milagre. Aleluia. Então as bênçãos do Senhor te alcançarão quando? Quando você obedecer, quando você preparar, quando você semear, quando você estiver pronto. Porque o seu milagre chegará na terra, no ambiente que você preparou. Aleluia. No ambiente que você preparou. Aleluia. Glória a Deus, amém. Porque existe um lugar que você e eu precisamos ter intimidade. Este lugar é a presença de Deus. Ali, amado, nesse ambiente o câncer não tem espaço. Nesse ambiente, amado, o divórcio cai por terra. Aleluia. Nesse ambiente, amado, as crises emocionais, financeiras, familiares não tem espaço. Nesse ambiente a tempestade não entra. O barco estava enchendo de água, mas na popa Jesus estava dormindo, porque as águas nem entraram ali. Aleluia. A pressão da água nem chegou naquele ambiente. O medo não chegou naquele lugar. A tempestade não entrou na popa do barco. Então Jesus seguia dormindo com um travesseiro tranquilo. Aleluia. Tem um lugar que essa crise que você está passando não tem legalidade. E este lugar é no ambiente, na atmosfera que Cristo está. Aleluia. Quarto ponto, amado, já caminhando para a gente poder orar, é que eu vim te falar que essa culpa, a culpa dessa crise não é de Cristo. A culpa não é de Deus. Quando os discípulos se lembraram de Jesus, eles entraram na popa, acordaram Jesus e falou: ei, o Senhor não te importas que vamos morrer? Que ousadia, não? O Senhor não te importas que vamos morrer com essa tempestade? Olha o que eu estou passando. Para nós parece uma grande loucura, né? Agir dessa forma com Cristo. Mas muitas vezes você e eu agimos assim com Ele. Na primeira crise a gente larga Deus, larga a igreja, para de crer. A gente quer resolver da nossa forma. Quando nós temos que correr para o altar, a gente foge dele para tentar resolver o problema. Com a nossa força, com a nossa capacidade, sabe o que acontece? As coisas pioram. As coisas ficam mais difíceis, as portas se fecham. E aí a gente volta e fala: Senhor, o Senhor me deixou passar por isso. O Senhor me rejeitou. O Senhor me esqueceu. Deus não te esqueceu. Deus nunca tirou os olhos de você. Deus nunca te abandonou. Deus nunca virou as costas para você. Os olhos dele permanecem em cima de você. Aleluia. E por que ele não faz nada? Porque ele espera um clamor. Deus é um perfeito cavalheiro. O diabo entra onde ele não foi chamado. Deus só entra onde ele foi convidado, onde ele tem um espaço, onde ele tem uma cadeira e aonde preparou o ambiente para que ele ficasse. Aleluia. Abre comigo em Jeremias. Volta para Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, versículo 11. Quem encontrar, diga glória a Deus. Jeremias 29, versículo 11. Aliás, vamos ler desde o versículo 10. Jeremias 29, 10. Encontraram? Diz o seguinte: assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz, e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal,
para lhes dar um futuro pelo qual anseio. Não naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Versículo 13: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, diz o Senhor. Serei encontrado por vocês, acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Aleluia, até aí tá bom. Quando você começa a ler Jeremias 29, desde o versículo 1, o versículo 10, o versículo 11 é muito bonito, né? Que fala: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz, de prosperidade, de não lhes causar dano. Muito lindo esse versículo. Mas quando você vai ler o contexto, desde o versículo 1, você vai ver que Deus está falando com um povo que está preso dentro de um exílio na Babilônia. Amém? Um povo que está escravo, um povo que está humilhado, um povo que está pressionado, um povo que está vivendo a sua tempestade. E quando Deus fala com eles, Deus não vem falar: eu vou libertar vocês. No versículo 1, 2, 3, 4, até o 10, até o 11, Deus não fala: eu vou libertar. A palavra que Deus traz é o seguinte: vocês vão construir casas neste lugar, vocês vão plantar, vocês vão cuidar dessa terra, vocês vão trabalhar, vocês vão semear, vocês vão multiplicar e povoar este lugar. Então, peraí, Deus, eu estou na crise, eu estou preso, eu estou escravo, eu estou na minha guerra, eu estou sendo humilhado. E Deus está falando: você vai crescer aí. Você vai construir casa aí. Você vai fazer filhos neste lugar. Você vai semear nessa terra. 70 anos. E depois, quando vocês clamarem, eu vou vir e vou libertar vocês. Então, peraí, gente. Deus tem um processo para mim e para você. Só que a palavra que eu trago para você hoje, nessa noite, é que não importa qual é o seu processo. O que importa é que eu conheço um Deus que me faz crescer no meio da crise. Um Deus que me prospera no deserto. Um Deus que me multiplica, amado, no meio das minhas dores. Aleluia. Um Deus que me guarda e que ouve o meu clamor. Mas que além de tudo, amado, Ele tem planos de bênção para mim e para você. Esse é o Deus que nós servimos. Tem um tempo para o seu processo e para o meu processo, aleluia. Mas também tem um tempo que Deus precisa ouvir o seu clamor. Porque a palavra fala que depois que passou os 70 anos, ninguém se deu conta. Aí Daniel lá na frente precisou fazer conta para falar: pessoal, já passou o tempo, faz tempo que nós deveríamos ter ido embora e não fomos ainda. E aí eu percebo que no meio do processo ninguém clamou. Aí é muito fácil falar: Deus me esqueceu no meio dessa crise. Não. É porque ninguém parou para clamar e para se humilhar e para dobrar o joelho e para chamar o Senhor para o meu projeto. Por exemplo, o povo de Israel ficou no Egito 430 anos preso. O pior acontecimento da história do povo de Deus. 430 anos no Egito. Mas lá no começo o Egito era uma bênção. Deus levou eles para o Egito porque a crise começou na terra. E Deus trouxe eles porque era 14 anos de crise. 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda. E Deus falou: eu vou multiplicar vocês, eu vou prosperar vocês, eu vou alimentar vocês no Egito, fiquem aí. Aí a crise acabou e ninguém foi embora. E aquilo que era para ser uma bênção virou a pior maldição da história do povo. Então, no tempo do meu processo, eu preciso clamar. Eu preciso ter intimidade com Ele para saber qual é o tempo que eu estou vivendo. O povo de Deus, no momento da palavra, eles oram e falam: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias para alcançar sabedoria. Jesus, ele fala: vocês são muito bons em olhar para o céu e saber quando vai chover, quando não vai chover. Como não conseguem discernir os tempos? Então a maior sabedoria do povo de Deus é conseguir discernir os tempos. Aleluia.
saber quando que eu devo sair, quando que eu devo ficar, qual é o tempo que acaba o meu processo e qual é o tempo que eu preciso permanecer obedecendo. E aqui fala, amado, que Deus fala, né? Se o povo que se chama pelo meu nome clamar, eu vou ouvir. Então Deus não se esqueceu de você. Ele só está esperando que alguém levante um clamor. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento, quando o vinho acabou. E eu estava assistindo aquela série The Chosen, né? O pessoal veio, dá para relatar que o vinho era uma das principais partes de um casamento. Biblicamente, o vinho significa alegria, aliança. E aí nós vemos, amado, que o vinho se acabou. E a pergunta que eu faço: Jesus estava no casamento. Jesus, ele é expert em discernir ambientes, em discernir famílias, em discernir crises. Ele estava naquele lugar, ele viu que o vinho acabou, ele viu que a alegria acabou, ele viu que a aliança quebrou, ele viu que as coisas já não eram mais as mesmas. A pergunta que eu faço é: por que ele não fez nada? Porque a palavra fala: aquele que clamar a mim, eu ouvirei. Muitas vezes Jesus está no barco, no nosso barco, ele está vendo nossa crise, mas muitas vezes, quando ele vê você e eu tentando fazer da nossa maneira, ele se retira de cena. Se alguém me chamar, eu resolvo. Mas eu respeito a sua vontade de tentar resolver. O problema é que eu aprendi uma coisa: talvez eu não tenha tanto tempo para tentar resolver da minha forma. Talvez eu não tenha força emocional para tentar resolver da minha forma. Até onde o meu casamento aguenta para tentar resolver da minha forma? Até onde a minha casa suporta para eu tentar resolver da minha maneira? Até onde as minhas finanças alcançam para esperar eu tentar resolver da minha maneira? É melhor clamar logo. Aleluia. É melhor clamar. Alguém precisa clamar para que ele se manifeste. Aleluia. Aleluia. Para que possamos caminhar e finalizar, leia comigo Salmos 20. Versículo 7. Salmos capítulo 20, versículo 7. Quem encontrar diz amém. Salmos capítulo 20, versículo 7 diz o seguinte: alguns confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no nosso Deus. Aleluia. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Aleluia. Aleluia. Não importa a guerra que você está vivendo, a pergunta que eu te faço hoje, com muita sinceridade: aonde está a sua confiança? Aonde está a sua esperança? Quando o dinheiro acaba, onde está a sua esperança? No banco que te libera o crédito ou no Deus que criou os céus e a terra? Aonde está a nossa esperança de deixar Deus conduzir as nossas decisões diárias? Onde está a nossa confiança para quando Deus falar não, e você queria muito, mas Deus falou não, e eu saber, Ele está fazendo o que é melhor? Aonde está a nossa esperança quando a tempestade se levanta? Aonde está a nossa esperança quando as portas se fecham? Aonde está a nossa esperança quando a enfermidade chega? Está no nosso convênio? Está nos remédios? Está onde? Aonde está a nossa esperança? A nossa confiança? Aleluia. E aí Marcos termina dizendo: então eles clamaram a Jesus, buscaram Jesus, entraram e acessaram o lugar da presença dele e clamaram a ele. E fala que Jesus se levantou. Que toda essa palavra aqui, só quero falar uma coisa, amado: que Jesus se levanta hoje na sua vida. Jesus se levanta hoje na sua história. Jesus se levanta hoje na sua casa.
Jesus se levanta hoje no seu casamento, nas suas finanças, nas suas emoções. Jesus se levanta hoje na sua casa, amado, e começa a determinar para que o mar se aquieta, para que a tempestade se acaba, para que toda essa tormenta caia por terra. E eu declaro que tudo aquilo que estava roubando a sua esperança, a sua fé, em nome de Jesus vai cair por terra. Aleluia, aleluia. Comece a respirar mais aliviado. É tempo de deixar Ele conduzir o nosso barco. Porque Jesus estava no barco, mas estava na parte de trás. Jesus tem que andar, amado, conduzindo o barco. É dar a Ele a liberdade, a autonomia, o controle de todas as coisas da nossa história. É Ele entrar no barco não para ser um passageiro, que Ele não veio para andar de Uber. Ele veio para dirigir o carro. Aleluia. O problema é que você e eu que aprendemos a dirigir, é difícil andar com outra pessoa guiando. A gente quer olhar o retrovisor, quer falar, quer dar dica, quer ficar ensinando, quer dar palpite. Mas Jesus entrou no seu carro para dirigir o carro. Aleluia. O problema é que você e eu muitas vezes tentamos fazer da nossa maneira. Mas essas águas não podem te afundar, amado. Essas águas não podem afundar a sua vida e a sua casa. A pior coisa é afundar o barco com Jesus dentro do barco. Não tem lógica. Não tem lógica, amado, porque muitas vezes o barco afunda e quem estava fora olha e fala: ué, mas aquela pessoa tinha Deus, era um cristão, era uma pessoa com muita unção, ouvia Ele, era uma pessoa boa. Jesus estava com eles, e realmente Jesus estava. Mas não tem lógica um barco que afunda com Jesus dentro dele. Mas este é o tempo, amado. Este é o tempo do seu maior milagre. Em nome de Jesus, amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Ontem à noite eu estava orando por essa palavra, lendo algumas coisas, e o único sentir do meu coração em relação a essa palavra é esse: Jesus está se levantando na sua vida. Jesus está se levantando na sua história. Eu creio muito, eu tenho muita convicção disso, que Jesus hoje se levanta na sua vida. A pergunta é que talvez você e eu estamos a um clamor do nosso maior milagre. Talvez estamos a um clamor do nosso maior rompimento na nossa vida. Um clamor pode mudar a sua história. Aquele que se chama pelo meu nome, que clame a mim, busca a minha face, do céu eu ouvirei o seu clamor. Eu não sei qual é a resposta que você precisa. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a guerra que tem que acabar. Eu não sei qual é a enfermidade que tem que sair. Eu não sei qual é a dor que tem que acabar. Eu não sei qual é a dúvida que está no seu coração. Uma coisa eu sei, que quando Jesus se levanta, Ele é a cura, Ele é a resposta, Ele é o milagre, Ele é a porta que se abre, Ele é o caminho que se abre, Ele é o mar que se abre, Ele é, amado, a arca no meio da sua tempestade. Ele é Cristo, o alfa e o ômega, o começo e o final, o meio de todas as coisas. Aleluia. Ele é a luz no meio da sua escuridão. Ele é a paz no meio da sua guerra. Aleluia. E quando Ele se levanta e dá uma ordem à tempestade que está tocando, que está te rodeando, que está te afundando, essa tempestade tem que ouvir a voz dEle. Aleluia. Quero orar pela sua vida, amado. Quero orar pela sua casa. Mas os discípulos estavam naquele barco. Os discípulos estavam naquele barco. E Jesus
só se manifestou no ambiente deles, na vida deles, quando primeiro eles entraram no ambiente de Jesus. Eles entraram, clamaram, Jesus se levantou e foi com eles para o ambiente da tempestade, para falar: vamos resolver. Muitas vezes você e eu estamos esperando que Jesus se manifeste na nossa vida, no nosso ambiente, na guerra que nós estamos vivendo, na tempestade que nós estamos passando. Mas Jesus só vai entrar neste lugar quando primeiro você e eu acessar a atmosfera dele, para trazer ele para nós. E essa é a noite que você e eu precisamos entrar nessa atmosfera. E eu declaro que ao entrar neste ambiente, Jesus entra no seu ambiente. Aleluia. Ao acessar o ambiente de glória, Jesus entrará na sua casa. Nós declaramos e cantamos aqui antes: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Aleluia. Mas o que nós não sabemos é que quando nós pisamos o Santo dos Santos, a glória de Deus entra no nosso ambiente. Aleluia. Jesus, amado, Jesus nos ensinou algo que você e eu muitas vezes pagamos um preço tão grande para tentar levar uma boa vida na terra, para tentar viver algo bom na terra, para um dia conseguir chegar no céu. Amém? O que nós não entendemos muitas vezes é que Jesus já pagou um preço para trazer o céu aqui e agora. O céu já desceu. Aleluia. O céu já está aqui. Você e eu somos embaixadores dele. A embaixada de um país no outro é um pedaço daquele país. Como você e eu somos embaixadores do céu, é porque já existe céu aqui. Você e eu representamos este ambiente. Você e eu queremos entrar no santo lugar. O problema é que nós não conseguimos acessar o que nós não conhecemos. Nós como igreja somos a resposta para essa geração. A palavra fala aqui, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E nós somos responsáveis por conduzir, amado, um povo, uma geração ao santo lugar. Amém? Você e eu somos responsáveis por conduzi-los. O problema é que eu não consigo levar ninguém para um lugar que eu não conheço. Uma coisa eu sei, Jesus está no seu barco. Mas essa noite eu quero que você entre no ambiente dele. Aleluia. Quero que você acesse a atmosfera dele. Não quero mais que você conheça de Cristo, amado. Eu quero que você tenha uma experiência com ele. Eu quero que ele possa, amado, ser a cura para a sua dor. Eu quero que ele possa ser a resposta para a sua dúvida. Eu quero que ele possa ser a luz para a sua escuridão. Eu quero que ele possa ser a paz para a sua guerra. Eu quero que você hoje tenha uma experiência com este Cristo que está vivo e reina. Aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos aos céus. Santo Rama Sedekasa Rabacai. Romanaka Shebakasa Rababashedekasa Rabacai. Declaramos que este peso de glória hoje possa nos transformar. Declaramos que este peso de glória possa nos quebrantar. Declaramos que essa atmosfera da presença de Cristo possa nos transformar em nome de Jesus. Santo Rama Sedekasa Rababashedecai. Como eu falei a princípio, amado, Deus não é aventureiro. Aleluia. Está aqui quem Ele precisa falar. Deus te trouxe até este lugar. Ele quer, amado, ser a resposta da sua tempestade. A única coisa que você e eu precisamos fazer é acessar o lugar da atmosfera de Cristo. Então, enquanto adoramos, você que precisa que Jesus entre no seu ambiente, entra primeiro no ambiente dele, vem até o altar. Enquanto adoramos, saia do seu lugar e venha até o ambiente de glória. Declaramos que Jesus hoje invade a sua atmosfera. Santo, santo, poderoso Senhor.
Tu és, Senhor, o poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra. Cremos naquilo que o Senhor determinou sobre esta casa. Cremos na história que o Senhor escreveu para cada pessoa que está aqui. Cremos, Pai, no Teu cuidado, no Teu governo e no Teu domínio. Cremos, Senhor, no Teu cuidado, Senhor. Declaramos que toda mente, todo sentimento, todo coração, cada pessoa que está aqui com a sua história, declaramos, Senhor, que tudo que há em nós se sujeita à sua atmosfera, Pai. Hoje nós damos um basta para essa tempestade. Deixamos de tentar resolver com a nossa força para entrar no ambiente de Cristo e declaramos: Jesus está se levantando. Sei que estás aqui neste lugar. Sua glória sobre mim. Sonda-me. Com teu amor
nome de Jesus. Sabemos, Senhor, que estamos no ambiente profético, Senhor. Sabemos que estamos no ambiente da Sua presença. Declaramos, Senhor, que neste ambiente as coisas acontecem. Neste ambiente, Pai, uma palavra muda destino, Senhor. Por isso, Pai, nós declaramos deste altar. Declaramos que Jesus está se levantando sobre cada família que está aqui. Pai, por muitas vezes, no meio dessa tempestade, nós ficamos cegos e surdos. Muitas vezes nos acomodamos por ter Jesus no barco. Muitas vezes não encontramos saída para esta tempestade, Senhor. Muitas vezes nos acomodamos na tempestade. Mas hoje declaramos e profetizamos. Começa um novo amanhecer em cada vida que está aqui. Uma nova temporada, um novo tempo, um novo dia está raiando. Declaramos que Jesus está se levantando, Pai. E declaramos sobre este casamento uma nova vida, uma nova unção, uma nova admiração, um novo amor. Declaramos sobre esta família a unidade. Declaramos sobre esta família finanças restauradas. Sobre cada pessoa que está aqui, declaro que o céu está aberto. Declaro que neste novo tempo, Senhor, processos, Senhor, de injustiça serão resolvidos. Declaramos que neste novo tempo negócios serão fechados, contratos vão ser assinados. Declaro que pessoas se levantam na unção do Senhor. Declaramos que o mar se acalma e a tempestade se cala, em nome do Senhor Jesus. Levanta as suas mãos aos céus e repita comigo e declare: Senhor, nessa noite, nessa atmosfera, eu declaro, eu clamo agora: Jesus, se levanta por mim. Jesus, se levanta por mim. Declaro, Senhor, que Tu és o centro da minha casa e da minha vida. Eu declaro que a tempestade se acaba, que o mar se acalma, que a tempestade se cale. Eu declaro um novo tempo na minha vida está começando. Eu acesso hoje uma nova atmosfera, um novo ambiente. E eu declaro: Jesus, seja bem-vindo na minha casa, na minha vida, na minha atmosfera, e faça aquilo que o Senhor queira fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará.
manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Oh, para o Senhor! Amém. Glória a Deus, aleluias. Amém. Benção, né? Aí está o segredo. Clame ao Senhor todo o tempo. Amém.